do nosso estudo, logicamente, de forma sucinta. Nós estamos pelo menos deixando para os irmãos as bases, estamos deixando aqui um sumário para os irmãos da escatologia, e não um estudo minucioso, porque para realmente assim ser necessário era algumas horas mais. Mas nós vamos então apreciar a palavra de Deus. Vamos ler Mateus 24, por favor. Enquanto os irmãos vão localizando, alguns irmãos nos solicitaram uma apostila do assunto, pelo menos esses tempos. Não ficou pronta, irmão. Alguns irmãos foram a parte de umas 15 apostilas solicitadas. Aí, se os irmãos desejarem, alguns irmãos, que aqueles que já solicitaram e quiserem, os irmãos me dê o valor, ou seja, o valor total, a soma total, o número total das apostilas. Assim eu já acrescento, quem quiser, acrescento, e na quarta-feira que vem, se Deus permitir, nós viremos para a última aula desse irmão aqui, isso, irmão Eduardo. Procura o irmão Eduardo, deu o nome certinho. E aí então, na última aula, que é quarta-feira que vem, nós vamos trazer a apostila e entregamos para os irmãos. Aí os irmãos vão poder estudar com mais minúcias, porque além daquilo que falamos aqui, eu acrescentei algumas coisas mais daquilo que não falamos, que não foi possível. Então eu acrescentei algumas coisas mais na apostila, para que os irmãos possam estudar e apreciar com mais detalhe. Mateus capítulo 24, versículo de número 15. Vamos ler. Acharam todos? Amém. Diz assim, a epígrafe desse contexto diz assim: o sermão continua, a grande tribulação. Que sermão que continua aqui? O sermão do capítulo 24. Os irmãos estão lembrando que no capítulo 24, só dá uma olhadinha rápida para nós entender o que vamos ler. O capítulo 24 aí mesmo, nós vamos ler, 24 e 15, o versículo 1, 2 e 3 está escrito assim, só para vocês entenderem. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos, para que lhe mostrasse a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No versículo 3, e estando assentado no Monte das Oliveiras, Jesus assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: diz-nos, quando serão estas coisas?
E que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? Notaram? Tem uma pergunta com 3 dimensões aqui que os discípulos fizeram. Qual é a primeira pergunta? A primeira dimensão da pergunta. Que sinais? Diz assim, quando serão estas coisas? Primeira pergunta. Segunda dimensão da pergunta. Que sinais haverá da tua vinda? Terceira dimensão. E do fim do mundo. Notaram aí? Então, os discípulos estavam querendo saber o que é que ia acontecer no futuro. Escatologia. Ora não. Sinais que haverá e da tua vinda e do fim do mundo, das coisas que virão. Jesus então começou a esclarecer, dar uma resposta para os discípulos acerca disso, certo? Aí então, no versículo 15 a seguir, ele vai continuar falando do que virá no final do mundo, o que vai acontecer no final dos tempos, quais são os desfechos disso. Então ele começa dizendo assim: quando pois, verso 15, quando pois virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, diga comigo assim, profeta Daniel, está no lugar santo, aí, veja só para vocês frisar o Daniel aí, para vocês mentalizar que ele está citando aqui um profeta, certo? Ou seja, ele está citando um livro de um profeta que é o Daniel, está anotando? Então tem profecias de Daniel aqui, que vai estar em cumprimento, vai se cumprir no final dos tempos. Estão notados? Então, vamos prosseguir. E eu vou mostrar rapidinho um pouquinho para os irmãos isso. Por isso que os irmãos guardam essa palavra aí, profeta Daniel. Aí ele prossegue, que está no lugar santo. Aí abre um parênteses aí, e está escrito assim, ó, quem lê entenda. E fecha o parênteses. Certo ou não? O que é que lê entenda que ele está dizendo? Quem lê vai ter que entender o que eu vou dizer aqui, que Jesus estava dizendo, o que eu vou dizer para frente, e para vocês terem uma noção de tudo que eu vou falar, que eu vou falar de forma sucinta, Jesus dizendo, vocês vão ter que entender o livro do profeta Daniel. Vocês vão ter que ler o profeta Daniel, para vocês entenderem. Notaram aí? Está dando para entender? Só estou fazendo uma introdução já na leitura aqui, para nós caminharmos. Então, por isso que eu disse que, e volto a dizer, que esse seminário que nós estamos fazendo aqui é um seminário de forma sucinta, e aqui é só um sumário, porque senão nós vamos ter que estudar o livro de Daniel todinho para vocês entenderem. Notaram? Porque Jesus citou Daniel aqui. Vamos prosseguir na leitura. Então, verso 16: os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Ó, tá vendo? Lá na frente está dizendo, naqueles dias, apontando lá para frente. Prossegue. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá tão grande aflição. Em outra tradução diz, porque haverá tão grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá. Vamos ler o versículo 21 juntos? Vamos lá? 2, 3. Porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Olha só, notaram aí a informação? Vamos para o livro de Marcos, o Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 14. Vamos a outras informações acerca do mesmo assunto. Então vamos ler logo os textos e assim já vamos ganhando tempo. Marcos capítulo 14 e o versículo, capítulo 13 de Marcos 13 e o versículo de número 14, o versículo que é o 14, 13 e 14, prossegue. O contexto é o mesmo, Marcos está dando outra informação, porém ele traz outras informações que Mateus não traz. Vamos ler. Ora, quando vós virdes a abominação do assolamento, que foi predito, ele não citou Daniel aqui, mas é o que foi predito por quem?
Daniel. Estar onde não deve estar, abre parênteses, quem lê, que entenda, fecha parênteses. Então, os que estiverem na Judéia não fujam para os montes, e os que estiverem sobre o telhado, que não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma da sua casa. E o que estiver no campo, que não volte atrás para tomar as suas vestes. Ai das grávidas e ai das que criarem naqueles dias. Não só as grávidas, mas as que criarem naquele dia. Aí diz assim: orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno, porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou, até agora, nem jamais haverá. Vamos para o Evangelho de Marcos agora, para Lucas, mais uma leitura no Evangelho de Lucas, capítulo 21. Aqui Lucas nos traz outras informações, dentro do mesmo contexto, outros detalhes, que Mateus e Marcos não trouxeram. Então vamos ler Lucas também. Lucas capítulo 21, versículo 20. 21 e 20. Acharam? Prossegue, diz assim então a leitura: mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, que saiam. E os que estiverem nos campos, que não entrem nela ou na cidade. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpra todas as coisas que estão escritas lá no livro de Daniel, o livro base, o livro referência aí que Jesus citou. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá tão grande aflição na terra e ira sobre este povo, que não é a igreja, certo? Diga assim: este povo não sou eu, porque eu sou igreja. Nessa época, eu estarei nas bodas do Cordeiro. Amém? Então poder sentar-se. Então você já sabe do que eu vou falar aqui nesta noite. O que Jesus citou aqui não tem nada a ver com a igreja. Já pode ficar tranquilo então. Se você é igreja, você não vai participar disso que eu vou dizer aqui. Agora, se você está desviado, se você está com pecado escondido e não confessou, você vai participar disso aqui que eu vou falar. Certo? Então, está aí: chegou o grande dia da ira. Quem poderá suportar? Esse texto, ou esse versículo, ou parte desse texto que eu citei, está aí no livro do Apocalipse. Agora, sentado mesmo, vamos ler mais um versículo no livro do Apocalipse, capítulo 6. Capítulo 6. Essa aí não é uma frase filosófica não, isso aí está no texto, está na Bíblia. Vamos ler capítulo 6. Está dentro do contexto do capítulo 6 do Apocalipse. Aí o versículo de número... Vamos ler o versículo de número 13, por favor, para ganharmos tempo na leitura. Vamos ler o versículo 12. Acharam? Assim está escrito: e havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro, como saco de cilício, e a lua tornou-se em sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abaladas por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo,
e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá suportar? Ele está falando da grande tribulação, que é o de que nós vamos tratar nesta noite. Nós vamos passar pela grande tribulação, pelo menos teologicamente, né? Vocês vão entender o que é a grande tribulação, para que você não passe pela realidade disso. Quero lembrar os irmãos, na leitura que nós fizemos nos textos de Marcos, Mateus, Marcos e Lucas, os irmãos observaram que os três evangelistas, eles frisaram de forma enfática as palavras que Jesus disse, e que ele disse assim: porque haverá tão grande aflição como nunca houve na terra, até hoje, e nem jamais o que haverá. Então, irmão, eu quero que você já conscientize-se aqui inicialmente de que este dia que está por vir, quem ficar na terra e for passar por esse momento, vai ser dias realmente que vocês, como Jesus disse, nunca viram mesmo. Imagine aqui, olha a expressão que Jesus disse aqui: como nunca houve, ou esses dias que estão por vir, vai ser como nunca houve na terra. Agora imagine rapidamente comigo aqui. Imagine o pior dia que o senhor, a senhora, você moço, até a idade que você já viveu, imagine qual foi o pior dia que você já presenciou na face da terra. Vendo pela mídia, pela televisão, qual foi o pior dia que você já viu, que você já disse, não gostaria de estar lá? Já imaginou isso? Esse dia que você já viu, que você achou que era o pior dia que você já viveu, ou até mesmo o que você considera ter vivido o pior dia, isso não serve nem para a introdução do que vai acontecer na terra. Certo? São coisas que nunca houve. Aí você fala assim: pastor, esses dias que estão por vir vai ser pior do que o dilúvio? Não serve, o dilúvio não serve de introdução para os dias que virão. Você não pode nem tomar por base o que aconteceu no dilúvio. Já imagina? Dá uma tempestadezinha aí, passa um ventinho aí de 80 km por hora, arrancando umas telhinhas de barro aí, e o céu já fica tudo preto, negro, e vem aquele ventinho, o povo já fica apavorado. Sim, não? É verdade, né? Um temporalzinho de nada aí, irmão. Só um assoprinho de Deus assim, que faz um vento de 80 km por hora, todo mundo já fica. E tem crente que até joga ramo no fogo de lenha e chama o nome da Santa Bárbara. Não é assim? Não é assim? Você nunca viu isso? Não? Ah, então vocês estão crentes, né? Porque os católicos, quando vem um negócio desse, eles já falam Santa Bárbara, dá um trovão, Santa Bárbara. Acha que ela vai proteger, primeiro que ela nem existe. Então, dilúvio não serve para ilustrar os dias que estão por vir. Pastor, então significa que fogo em Sodoma e Gomorra, choveu fogo e enxofre em Sodoma e Gomorra, sim ou não? Vocês já imaginaram? Imagine aqui, chovendo, irmão, fogo e enxofre caindo sobre as pessoas, se queimando e tal. Jesus disse que os dias que estão por vir, nunca houve. Isso aí já houve. Está me entendendo ou não? Jesus disse, nunca houve. Vai ser pior do que fogo com enxofre em Sodoma e Gomorra. Jesus disse que nunca houve. Imagine, irmão, você chegar e pegar um copo de água, certo? Um copo de água, e for tomar banho, abrir o seu chuveiro e for tomar banho, e cair sangue, água vermelha. Imagine. Isso aconteceu no Egito.
o Nilo se tornou em sangue. Correto? Pior, subindo, treva, você não enxergava assim. Jesus disse que é coisa que nunca houve. Então, o que as 10 pragas do Egito também não serve para comparar com aquilo que vai vir. Você fala, pastor, então o negócio vai ser terrível? Vai ser terrível, irmão. Isso aqui é só para você memorizar um pouquinho, lembrar, quando você leu na Bíblia, aquelas pragas, aquelas coisas de meu Deus, o negócio foi terrível no Egito. Isso aí Jesus diz, nunca houve na face da terra o que vai vir. Então não queira ficar aqui. Tem gente que está dizendo assim, tem crente que eu já ouvi dizer, vi crente dizer assim, irmão, se eu não subir na segunda vinda de Cristo, né, no arrebatamento, eu fico aí na tribulação, não recebo o sinal da besta, aí eu subo, aí eu vou ser salvo no final da grande tribulação, ainda eu sou salvo. Irmão, se você não está, é uma dificuldade já ser salvo num período chamado graça, nesse período que você está vivendo aqui, imagina a grande tribulação. Duvido se você vai se salvar. Compreende? Eu tenho minhas dúvidas. Então eu não vou ficar aqui para ver e não vou ficar aqui para experimentar. Eu quero subir logo no arrebatamento. Eu não quero conhecer o anticristo e nem o que vem por aí. Certo? Compreende? Não quero. Então, nós vamos falar um pouquinho aqui, rapidamente, mostrando pelo menos um sumário para os irmãos, dando um sumário do que virá. Pois chegou o grande dia, e quem poderá suportar? Esse dia, o período da grande tribulação, meus irmãos, vai ser um período que Deus, Ele abriu por causa de uma aliança com Abraão, Ele abriu para trazer Israel, um povo de Israel. Então quem vai passar, quem vai experimentar esse período é a nação de Israel, o povo de Israel. Compreende? E alguns da igreja, se não se converter direitinho, não fizer o que Jesus mandou e ficar aí, vai passar por esse tempo também, certo? E os ímpios. Então vamos em frente. Deixa eu melhorar aqui porque virou aqui o negócio aqui. Aqui para ajeitar aqui, porque acho que deu uma mexidinha aqui. Então, vamos ver aqui. Aí só ajeita aqui para mim, por favor. Aí, agora é só centralizar aqui. Aí tá bom. Já dá para ver. Muito bem. Então, eu vou começar falando para os irmãos, vamos ler Daniel capítulo 24 agora, para os irmãos entenderem, porque Jesus citou Daniel aqui, sim ou não? Ele citou Daniel. Então vamos ver o porquê que ele citou Daniel, e vamos entender um pouquinho disso. Não vamos fazer um estudo do livro de Daniel agora, porque também não temos tempo para isso. Mas capítulo 9 de Daniel, versículo 24 e 27. Acharam? Amém. Vamos ler. Agora você vai entender por que Jesus citou Daniel. Ele disse assim, capítulo 24, capítulo 9, verso 24. As 70 semanas estão determinadas sobre o teu, quem? Povo. Quem era o povo? Para quem que Deus estava falando? Diga para Daniel. Diga para Daniel. Então ele diz assim, Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. E quem era o povo de Daniel? Israel. Certo? Então é o povo. Então está falando, a profecia diz respeito a Daniel, ou seja, a Israel. Então 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Qual é a santa cidade? Jerusalém. Lembra que Jesus falou que Jerusalém será cercada de trincheira? Jerusalém. Vamos lá, vamos prosseguir. Prossegue, verso 24. Para extinguir as transgressões, dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos.
Verso 25: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir, que é o anticristo, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Lembra que Jesus falou lá da assolação no livro de Daniel? Está aqui, ó, verso 27. E ele quem? O anticristo firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Muito bem, nessa profecia das 70 semanas, irmão, chamada 70 semanas de Daniel, é o que Jesus estava falando lá no capítulo 24. O que vai acontecer? Então, olha aqui, eu fiz um gráfico aqui para os irmãos, para nós entendermos um pouco. Os irmãos notem que aqui são 70 o quê? Semanas, diga assim, 70 semanas. 70 semanas. Só que essas 70 semanas não é semanas de semanas natural como a nossa. Porque se nós pegar aqui 70 semanas, certo? Vezes 7, quanto que vai dar? 7 vezes 7, quanto que vai dar? 49, daria 49 dias, sim ou não? Ou 49 semanas, certo? Então olha só que ele diz aqui que são 70 semanas. Então as semanas aqui são de anos. Então para os irmãos entenderem aqui rapidamente, cada dia da semana equivale a um ano. Diga assim comigo: cada dia da semana vale um ano. Então, dando um pouquinho mais de minutos, vamos imaginar que a semana para nós aqui começa no domingo, certo? Então seria assim: domingo representa um ano, segunda-feira 2 anos, terça-feira 3 anos, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira 6, 7, sábado 7 anos. Então deu para entender aqui até aqui? Então é isso que a profecia está referindo. Não está se referindo a semana assim de dias como o nosso. Está 70 semanas aqui refere, cada semana cada semana refere a 7 anos. Então cada dia um ano. Está dando para compreender? Muito bem, então guarde isso aí. Então, somando aqui, fazendo a soma, então quanto que são? São 70 semanas. Então 7 vezes 70, quanto que dá? 490 anos. Então, note que essa profecia, tudo que está aqui no versículo 24, 25, 26, 27 e o capítulo 20, versículo 24, 25, 26, 27 do capítulo 9, Jesus estava dizendo assim, ó, Deus estava revelando para Daniel, dizendo assim, ó, tudo isso que eu estou dizendo aqui vai ter que cumprir-se no período de 490 anos. O que é que tinha que acontecer nesse período de 490 anos? Voltamos aí a atenção para o livro de Daniel, capítulo 9. Vamos ler aqui. Conta comigo aí, ó. Então, verso 24. O que vai ter que acontecer em 490 anos? Tudo isso aqui, ó. Ia ter que cumprir isso aqui, ó. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Primeiro, conta comigo, para extinguir a transgressão, uma coisa. Segundo, dar fim aos pecados. Terceiro, expiar a iniquidade.
trazer a justiça eterna, e selar a visão, e a profecia, e ungir os santos dos santos. Então tudo isso que está no versículo 24 tinha que se cumprir, e vai se cumprir, e parte já se cumpriu em 490 anos. Agora, outra coisa importante que vocês têm que notar aqui, presta atenção, você não pode desviar a atenção, tem que pôr muita atenção nisso aqui, senão você não entende essa questão de 70 semanas. E eu não posso ficar falando em minúcia, porque senão eu vou ter que ficar aqui até 10 horas só para falar sobre isso aqui. Então, eu estou dizendo aqui, eu estou fazendo um sumário, então preste bem atenção, não desvie sua atenção, certo? Agora, olha só o que está escrito aqui, ó. Então, 70 semanas estão determinadas. Agora, vocês observem que essas 70 semanas, elas estão divididas em 3 períodos. Esses 490 anos, meus irmãos, foi dividido em 3 períodos bem distintos. Preste bem atenção que na profecia está dividindo este período aqui. Ó, vamos ler de novo? Agora preste atenção, vou falar da divisão do período. 490 anos, dividido em 3 períodos. Voltamos ao verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então nós já lemos aqui o que vai acontecer. Versículo 25. Agora, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, quantas semanas? 7. Leia comigo aí, não estou lendo propositalmente não. Volta sua atenção, vou ler de novo aí. Volta comigo, acompanhe na Bíblia aí. Acompanhe na Bíblia comigo aí. Porque eu não estou lendo propositalmente. Eu quero que você entenda. Nós viemos aqui, os irmãos entendem isso. É uma aula isso aqui, certo? Então vamos lá, vamos voltar de novo, verso 25, acompanha comigo na Bíblia aí. Sabe e entende, desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, quantas semanas? 7. Então diga comigo, 7 semanas. Agora olha a palavrinha aí, e 62 semanas. Esse e aí, vamos colocar na linguagem da matemática. Esse e aí seria assim, mais. Deu para entender? Esse e aí quer dizer, mais 62 semanas. As ruas, as tranqueiras se reedificarão, mas em tempo angustiado. Então você viu aqui que tem 2 períodos aí já. 7 semanas mais 62. Tem que prestar muita atenção. Esse Ezinho aí já mostrou que tem uma divisão aí. Tem um período aí, 2 períodos aí. Então vamos pensar no primeiro período. Então nós temos aqui, ó. Veja bem, 49 anos, 7 semanas, equivale a quantos anos então? 7 vezes 7? Então vai dar 49 anos e não 49 dias. Então 7 vezes 7, se um dia equivale a um ano, então 7 vezes 7, 49 anos. Então essa primeira parte, 7 semanas, 49 anos. Aí mais 60 e quanto? 2 semanas. Está anotando aqui? Então 62. Então 7 vezes 62, quanto que dá? 434. Correto? Então, nós temos 49 é igual a 7 semanas, 434 é igual a 62 semanas. Então, nós temos 49 anos mais 434 anos é igual a quantos anos? 483 anos. Então, se você somar 7 semanas mais 62, vai dar 69 semanas. Então 7 vezes 69, 483 anos. E agora, eu disse que são 70 semanas. Então está faltando semana aí, sim ou não? Sim. Porque é 490 anos. 7 vezes 7, 490. Está faltando quantas semanas aí? 7. Está faltando 7 dias, que equivale o que a uma semana. Está certo ou não? Certo. Muito bem. Deu para entender até aqui ou não? Sim. Tudo bem. Então, está faltando uma semana aí. E aonde que está essa semana? Na tribulação. Onde está essa semana? Vamos ler? Continua lendo o texto aí agora. Vamos ler. Essa semana, a outra semana está aqui na profecia. Ó. Vamos continuar lendo aí. Ó. Verso 20.
26. Então nós vimos aqui que as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Agora o verso 27. E depois, olha só como o texto, a profecia, ela é bem enfática. E depois das 60 e quantas semanas? E 2 semanas. Depois de 483 anos, o que vai acontecer? E depois das 62 semanas, será tirado quem? O Messias. E não será mais. E o povo do príncipe que há de vir, que príncipe que é esse que há de vir aqui? Quem é? O anticristo que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Verso 27. E ele firmará o concerto com muitos por quantas semanas? Por quantas semanas? Diga comigo, 1 semana. Está escrito aí. É a semana que está faltando. E quando é que vai acontecer isso aqui? Na grande quê? Pronto, então você deu para você ter uma noção do que Jesus falou. Quem lê, entenda lá do profeta Daniel. Aqui, é isso que Jesus está dizendo. Amém, irmão? Até aqui? Amém. Se você não entender, eu volto a explicar tudo. Mas deu para entender, amém? Amém. Então, o livro de Jesus não citou Daniel lá por acaso. Ele está falando dessa profecia aqui. Ele está falando das 70 semanas de Daniel. Correto? E quando... eu não quero complicar mais, porque eu não tenho tempo para isso, mas vamos dar uma lidinha em Marcos, por favor. Vamos lá para o Evangelho de Marcos. Põe o dedo aí em Daniel, que nós vamos voltar aí. Mas só para vocês entenderem um pouquinho, Marcos capítulo 1 agora. Evangelho de Marcos. Só para vocês terem noção, quando vocês lerem a Bíblia, vocês não é meu Deus, por que está acontecendo isso? Qual que é esse negócio? Eu vou dar uma luz só para vocês aqui. A receita em questão a Bíblia. Marcos capítulo 1. Acharam? Olha o que está escrito no versículo 1. Ó, podemos ler? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito no profeta quem? Isaías. Eis que envio meu anjo antes da tua face, o qual preparará o caminho diante de ti. Verso 3. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Verso 4. Apareceu João batizando no deserto e pregando o evangelho de arrependimento para a remissão dos pecados. Certo? Prossegue. Então, versículo 6. E João andava vestido de peles de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. Versículo 7, 8. E em verdade tenho-vos batizado com água, ele porém vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele estava falando de Jesus. Muito bem, agora o verso 14. Verso 14. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de quem? Do reino de Deus. E o que ele pregava? E dizendo: o tempo está o quê? O tempo está o quê? E o reino de Deus está? Arrependei-vos e credes no evangelho. Agora note que ele diz aqui: o tempo está cumprido. O que ele estava falando aqui, irmão? Essa profecia aqui está referindo-se a essa profecia aí, irmão. Ele está falando disso. O tempo está cumprido. A profecia, pode ver que João aqui, ele não fala do nascimento de Jesus, ele não fala da infância, ele não fala de nada disso. Ele já mostra Jesus com 30 anos de idade aqui. Ele esquece toda a infância, esquece todo o nascimento, todo o processo como o anjo. Não, ele começa falando de Jesus com 30 anos de idade aqui. É de 30 anos para frente aqui. Enquanto que Lucas fala do nascimento de Jesus, Mateus fala do nascimento e tal, e vem falando. Marcos não se preocupou com isso.
Ele já diz assim, e o que Jesus vem dizendo aqui? Diz, está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrepender. Então qual é a mensagem do reino aqui? Ele diz, está cumprido o que foi dito lá por Daniel. Eu cheguei, a profecia que o Messias deveria chegar, chegou, e o reino, e eu vim agora para anunciar o reino. Então essa expressão aqui, está cumprido, isso, parte da profecia se cumpriu. Não, então, é interessante isso aí. É por isso que eu disse, escatologia é um assunto muito bom, gostoso, porém precisa muito tempo. Então, esse aqui é só para vocês terem uma ideia de como as coisas elas estão tendo o seu real cumprimento. Correto? Então vamos para frente. Então vocês entenderam que 483 anos, irmão, ele já se cumpriu, já se passou. Agora observa aqui, ó. Vamos analisar aqui rapidamente. Então preste bem atenção, que eu vou passar bem rápido aqui, certo? Só para os irmãos terem uma ideia. O que estava escrito? Voltando para Daniel lá, Daniel 9. O que ia acontecer nas 7 primeiras semanas? O que ia acontecer, irmão? Vamos lá para o texto. Verso 24. Capítulo 9, verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a santa cidade, para extinguir as transgressões e dar fim aos pecados, expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia e ungir o santo santo. Sabe e entende que desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 o quê? Semanas. Então, o que tinha que acontecer nessas 7 primeiras semanas? Ou seja, nos 49 anos, tinha que primeiro ser restaurado Jerusalém, certo? Quando que a profecia começa a cumprir? Aí você fala assim, mas pastor, esses 490 anos, começa a contar de quando? Começa a contar na restauração de Jerusalém, quando Neemias pediu para o rei Artaxerxes vir para restaurar os muros. Lembra disso ou não? Estão lembrados disso? No livro de Neemias, começa então, quando Neemias vem para restaurar Jerusalém, começa a contagem aqui, ó, da profecia. Começa a contagem dos 490 anos. Certo ou não? Agora aqui é outra história que precisa de tempo. Então só estou deixando a base. Então, os irmãos entenderam quando começou a profecia. Então começou lá. Restauração dos muros. Aí o que aconteceu? A profecia dizendo assim que até o Messias. Então desde quando começou dos quatro da saída da ordem, que o rei Artaxerxes liberou Neemias para vir reconstruir os muros, começou a contagem da profecia das 70 semanas. Aí vem as 49 semanas que veio as 49 anos que veio a reconstrução do muro, tal. Depois mais as 62 semanas, lembra disso? Nas 62 semanas, nesse período tinha que nascer, até o fim nesse período tinha que nascer Jesus. Ele tinha que executar a obra da cruz e voltar para o trono. Por isso que ele diz, até o Messias. Está lá, a profecia, capítulo 9, versículo 25. Então, o que aconteceu aqui, então, em todo esse período branco aqui, até o Messias? Aconteceu isso aqui, irmão. Aqui entra os impérios mundiais. O livro de Daniel, todinho. Entra Babilônia, cabeça de ouro de Nabucodonosor. Vocês estudaram na escola dominical. Quem foi aluno da escola dominical do trimestre passado aqui? Levanta a mão. Então vocês vão entender isso aqui. Certo? Quem não estudei para a escola dominical vai ficar um pouco com dificuldade aqui agora, porque eu não vou dar detalhes, só vou mostrar aqui o sumário. Então, nesse período aqui, ó, de 434 anos, essas 62 semanas aqui, ó, o que aconteceu? Vocês se lembram da profecia de Daniel, a cabeça de ouro? Daniel capítulo 2, Nabucodonosor teve a cabeça de ouro, que é a cabeça de ouro, o império mundial. Depois, meus amados, veio os medos e os persas, depois a Grécia e depois Roma. Esses 4 nações aqui, Babilônia, Grécia e medo persa, o império persa, né? E a Grécia e Roma, esses impérios aqui foram importantíssimos para a preparação para a chegada do Messias.
Certo, pastor Renato? Vocês que estudaram, vocês viram aí, na cabeça de ouro, depois como Babilônia perdeu, que é o Nabucodonosor, por que ele perdeu o trono, depois veio o seu filho Belsazar, que depois ele perdeu o trono lá naquela noite que ele bebeu vinho sagrado nos copos sagrados, ou seja, vinho nos copos sagrados, lembra disso? Aquela mão que apareceu lá na estucada, estava tudo nesse período aí, ó, desses 434 anos aí, ó. Correto? E veio acontecendo isso, os reinos veio caindo, aí a Grécia, veja que nesta visão de Nabucodonosor, do sonho que ele teve, vocês lembram dessa estátua aqui, ó? Lembra que veio uma pedra e caiu nos pés dele? Lembra disso ou não? Isso estava falando do reino de Cristo, que seria tomado, que o reino de Cristo aqui, ó, esse pé da estátua aqui, irmão, é o reino do anticristo. Então, essa estátua aqui, ela é profética. Nós estamos vivendo isso aqui, ó. A cabeça de ouro já passou, o peito já passou, o ventre já passou. Nós estamos aqui, ó, vivendo já a perna e o pé da estátua. Compreende? Isso aqui não é simplesmente uma coisinha, uma historinha, não. Isso aqui é profético. Aí o que acontece? Para mim caminhar, para mim chegar na grande tribulação, ó, que já são 9 horas. Então a profecia diz que até o Messias. Então nesse período Jesus nasceu. Quando que Jesus nasceu? Ele nasceu aqui, ó, no período de quando Roma ela estava nos dominando Jerusalém. Vocês sabiam disso? Que quando Jesus nasceu, quem que estava no governo? Israel estava sobre o jugo dos romanos. Diga assim comigo: Israel estava no jugo dos romanos, quando Jesus nasceu. E prova disso, vocês se lembram, só para clarear a mente de vocês se lembram que quando Jesus ele estava indo para a cruz, e ele morreu na cruz, tal, naquele domingo da ressurreição, os discípulos, um chamado Cleópatra, estavam voltando para uma aldeia chamada Emaús. Lembra disso ou não? Lembra que Jesus apareceu perto deles? E foi conversando com eles, tal, eles não reconheceram Jesus. Aí Jesus perguntou: mas o que aconteceu aí? O que vocês vão falando aí entre vós? Lucas capítulo 23. O que vocês vão falando aí entre vós? Aí ele disse assim: você não sabe o que aconteceu aqui não? Mataram Jesus, varão profeta, tal. Aí disse: nós pensávamos até que fosse ele, né, que ia remir o quê? Israel. Lembra disso? Nós pensávamos que fosse ele que ia remir Israel, quer dizer, que ia nos tirar do jugo dos romanos. Aí Jesus encerrou a caminhada com ele, vocês sabem o desfecho e tal. Aí que eu quero dar é essa. Mas aí vocês se lembram que quando Jesus se revelou todo, lá no Monte das Oliveiras agora, eu quero enfatizar só esse momento do jugo. Quando eles estão lá no Monte das Oliveiras, Jesus estava a voltar ao céu, os discípulos voltaram a fazer a pergunta para Jesus. Lembram? Disse Jesus: diga para nós quando é que o reino de Israel será restaurado. Lembra disso? Não? Atos 1:8. O que Jesus respondeu? Ele respondeu assim: quanto ao tempo, quanto a esse tempo, fica por conta do meu Pai. Ele sabe o tempo certinho que ele vai tirar Israel do jugo dos romanos. Agora o que eu quero que vocês saibam e que vocês façam é que vocês fiquem em Jerusalém até que volte a ser revestido do poder, que vocês vão ser minha testemunha. Jerusalém, Samaria, Judéia até os confins da terra. Então a gente esquece desses detalhes aí. A gente lembra disso aí, né? Testemunha e tal. Mas tem informação aqui, irmão. Jesus disse: o reino vai ficar por conta do meu Pai. Ele vai tirar no tempo certo. Então Jesus, quando ele nasceu no jugo dos romanos. Quem que estava lá reinando? Pilatos. Lembra disso não? Era o governador romano. É isso, né? E que Pilatos ficou até preocupado. Mateus nos informa, porque Mateus enfatiza Jesus como rei, certo? Ele enfatiza que Jesus é o rei, que ele veio como rei. Então ele está escrevendo para o judeu. E note que ele diz assim, quando anuncia o nascimento de Jesus, ele mostra a genealogia de Jesus, começando por Abraão, mostrando que Jesus tem uma linhagem real. Aí note que quando
os anjos anunciam o nascimento de Jesus, e aqueles 3 magos, né, vêm para Jerusalém para adorar Jesus, né? O que Pilatos diz? Vocês vão ir? Nós vamos para Jerusalém, porque nasceu o rei. Opa, rei? Espera, o rei aqui sou eu. Se tem outro rei, o meu reino está a meia. Você notou? Então o que Pilatos mandou fazer? Matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Se existe um rei aí, Herodes, Pilatos não, Herodes, desculpa, viu? Eu falei Pilatos foi o que matou Jesus. Herodes, mas Pilatos reinava na época, mas quem estava reinando na época era Herodes. Obrigado, irmão Reinaldo. Herodes. Então Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. Por quê? Ele disse: se eu mandar matar as crianças, vai no. Esse rei aí que nasceu, que estão dizendo, ele morre também. Aí eu estou tranquilo. Então ele estava preocupado com o reino. Compreende? Teme. Então vocês viram que é muito rico, é interessante a história, irmão. É que a gente, nós na Assembleia de Deus, não temos esse. Eu quero até parabenizar o pastor Reinaldo. Talvez eu não sou estou à altura totalmente capacitado para dar esta aula, mas aquilo que eu aprendi eu estou ensinando para os irmãos, e eu quero parabenizar o pastor Reinaldo por essa iniciativa, porque geralmente, irmão, nós das Assembleias de Deus gostamos só do auê, do barulhão, não é verdade? Receba, colega, e a gente esquece de dar uma aula, um estudo, as instruções assim, em detalhes, né? Talvez fique até meio cansativo, né? Negócio chato, tá? Mas isso aí te liberta, irmão. Isso aí te dá conhecimento. Jesus diz assim: o meu povo se corrompeu por falta do quê? Conhecimento, e conhecimentos de níveis gerais como estes. A gente não sabe, e o que está aqui na Bíblia, não está aqui primeiro na Bíblia, irmão. Por estar, não, se está aqui na Bíblia, porque Jesus deixou isso aqui para nós conhecermos, estudarmos e analisarmos isso aqui e aprender isso. Compreende? E muitas vezes a gente acha chato isso, e a gente não gosta nem de ensinar isso nas nossas igrejas, porque a gente quer ver a coisa ferver em todos os cultos nossos. Não é assim que acontece? A gente quer ver crente pulando e tal. É isso que é o prazer. Enquanto que outras denominações, batista, presbiteriana, eles procuram ensinar o povo, fazer essas aulas assim, de consciência, mexer, fazer o povo entender a Bíblia. Não é isso? E parabéns para o Reinaldo por essa iniciativa. Que se a gente propõe nas igrejas, irmão, vamos fazer um seminário disso, não quer saber disso não. Não estou aqui fazendo apologia a isso. Tem que ter tudo, essas coisas que nós temos nas nossas igrejas. Mas pode ver que cultos de ensino, de seminário, quase nós não temos. É verdade? Se falar aqui, aqui mesmo, por aqui, vamos tomar por base aqui, se falar, irmão, quarta-feira tem um culto de libertação, vai ter um profeta revelando. Tinha gente até lá para as calçadas lá hoje. Tinha ou não tinha? Tinha gente até para as calçadas, pendurado nos vitrô aí, na brecha aí que o profeta veio para revelar aí. Se não coubesse aqui dentro. É por isso que não chama. É isso aí. É verdade, irmão, essas coisas são verdade. Por quê? Porque um assunto como esse aqui parece ser cansativo, mas não é. Isso aqui é importantíssimo para a gente entender isso. Então, a profecia diz aqui, até o Messias. Então o Messias chegou, ele nasceu, aí Jesus morreu. Então aqui, com a morte de Jesus Cristo e o retorno dele ao céu, os 2 períodos da profecia se encerram. Por quê? Porque entrou o período chamado período dos gentios, que é o período da igreja. Por isso que eu coloquei o tempo da graça, a era da igreja. Romanos capítulo 11, versículo 5 vai dar esses relatórios, e no contexto geral vai mostrar isso. Então entrou o período da igreja. É esse período que nós estamos vivendo hoje. Compreende? Quando é que vai acontecer o arrebatamento? Não sabemos. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui 10 anos. Enquanto o arrebatamento não acontecer, a última semana aqui de Daniel não vai acontecer. Quando a igreja, então, irmão, ela for arrebatada, lembra aqui, ó, eu coloquei aqui, ó, lá, ó, Jesus voltando na figura aqui, né? Jesus voltando, a igreja está aqui hoje, reunida, ela vai ser arrebatada. Quando a igreja for arrebatada, aí vai acontecer os 3 últimos
Os 7 últimos anos, que é aqui, está na profecia aqui, ó, verso 27. E ele firmará um concerto com muitos por uma, e na metade da semana, está aqui na profecia, por isso eu coloquei aqui, ó, 3 anos e meio, 3 anos e meio. Deu para entender, meus queridos? Uma semana são 7 dias. Qual é a metade de 7? 3 anos e meio. Então, ele colocou uma semana, é o período da grande tribulação. Na metade da semana, ele vai fazer um concerto, o anticristo. Quem ficou aqui, ele vai pegar o mundo numa bagunça só. Certo? E já está bagunçando, né? Começado pelo Brasil. A bagunça já começou aqui no Brasil. A corrupção, a desordem, politicamente, religiosamente, economicamente, enfim, em toda o mundo vai estar bagunçado. Sabe por quê? E vai bagunçar mais ainda, sabe por quê? Quando a igreja sair, irmão, que vai sair de mão de obra, de profissionais, é verdade? Vai sair, irmão, isso aqui vai desestruturar tudo. Estão me compreendendo ou não? Vai desestruturar. Vai virar um caos isso aqui embaixo, depois do arrebatamento da igreja. E o que vai acontecer? Aí sim, então vai surgir o anticristo. Esse governo, esse político mundial. Se vocês acham que o PT é ruim, vocês vão ver o do anticristo vai ser pior. Eu não vou ver, porque eu não vou estar aqui. Certo? Esse homem vai entrar. Ele vai aparecer. Ele vai vir com o poder de Satanás. Aí o que ele vai fazer, irmão? Ele vai pegar o mundo inteirinho. Ó, aqui o exemplo aqui, ó. Aí entra então o período da grande tribulação, a última semana de Daniel. Aí o que acontece? Então Israel faz uma aliança com o anticristo na metade da semana. No meio da segunda metade, quebra a aliança. Correto? Quem vai quebrar a aliança? Então só para manter uma ideia aqui, presta atenção. Quando o anticristo chegar, ele vai pegar o mundo bagunçado. O que ele vai fazer? Ele vai pegar tudo isso, vai colocar numa ordem, entre aspas, correto? Vai dar solução para todas as situações que estiverem. Aí, os que ficaram vai dizer assim: o problema mesmo da terra eram os bíblias, eram os crentes. Os crentes foram para o governo bom, agora deixa eles não sabem o que está por vir, segundo a profecia. Aí ele vai solucionar toda a situação do mundo. O povão diz: era esse o governo que nós queríamos. Inclusive Israel vai se curvar a ele, porque Israel é um povo difícil. Israel não se curva a qualquer um. E até Israel, a nação dos judeus, vão se curvar a ele. Vão aceitar as propostas. Não, vão fazer um acordo com ele. Diga, realmente, era o homem que nós estávamos esperando. É o nosso Messias. Vocês sabem que lá em Israel hoje não tem rei, certo ou não? Tem ministro, primeiro-ministro. Por quê? Porque eles estão esperando o verdadeiro rei, que já veio, mas eles não aceitaram, que é Jesus. Mas quando o anticristo chegar com essas propostas, ele vai dizer: esse é o nosso rei. Esse sim. Agora, aí Israel abre e faz uma aliança com ele. Aí ele ganha todo mundo, irmão. É sagaz esse cara. Quando ele ganhar todo mundo, aí na metade da semana ele quebra o concerto. Certo? Então, é aí que entra o período da grande tribulação, que eu começo a mostrar para os irmãos algumas coisinhas a mais. Então, abra por favor a sua Bíblia aí no livro do Apocalipse, capítulo 6. Tentei fazer um resumo aqui, mas o máximo que eu pude. Mas, para me chegar na tribulação, você viu? Essa é a introdução que eu fiz para chegar na grande tribulação. Ainda de forma bem resumida mesmo. Certo? Só foi o sumário mesmo. Capítulo 6 do livro do Apocalipse aí. Vamos ver alguma coisinha aí sobre a tribulação nessas. Então nós vamos fazer vamos ver, começar algumas coisinhas aqui, ver mais, o capítulo 6 até umas 9h30 aí, presta atenção aqui agora. Então começou a grande tribulação.
capítulo 6, versículo de número 1, por favor, acompanhe comigo. 6 e 1, acharam? Vamos lá. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo. Que cor que era o cavalo? E o que estava sentado sobre ele, o cavalo, tinha um arco, diz, tinha um arco. E foi-lhe dado uma coroa, diz coroa. E saiu vitorioso e para vencer. Então nós temos aqui, ó. E havendo o cordeiro aberto, um dos selos, olhei e eis um cavalo branco. Olha lá. O que é que ele tinha na mão? Olha. Isso aqui é o selo na figura. Então ele tinha um arco, tinha uma coroa na cabeça, um arco, e vinha sentado sobre o cavalo. Isso aqui são mensagens. O cavalo, o arco e a coroa. Olha o destaque. O destaque que se dá a esse cavaleiro é que ele vinha com um arco na mão e uma coroa na cabeça. Certo? Quem é este cavaleiro aqui? É Jesus? Sim ou não? Abra a Bíblia aí. Apocalipse capítulo 19. Abra a Bíblia. Vamos ler aqui, capítulo 19 do Apocalipse. Acharam? Versículo 11. E vi o céu aberto e eis um cavalo, e o que estava sentado sobre ele se chama e verdadeiro, e julga e peleja com o justo, e os seus olhos eram como chamas de, sobre a sua cabeça havia muitos, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Então nós temos aí um cavalo branco. No capítulo 6 nós temos assim, e abriu-se o selo e vi um cavalo. Quem é o cavaleiro aqui desse aqui? Quem é o cavaleiro aqui? Jesus. Diga bem alto, quem é o cavaleiro aqui? Jesus. Errado, o cavaleiro aqui é o anticristo. Não tem nada a ver um cavalo com o outro aqui. Tudo que é branco agora é a mesma coisa? Presta atenção. Tem nada a ver, irmão. Olha o contexto. Olha o contexto do texto. Esse cavaleiro aqui não tem nada a ver com o cavaleiro do capítulo 19 do Apocalipse. O cavaleiro do capítulo 19 do Apocalipse que nós lemos, versículo 11, aquele é Jesus. Esse aqui não é Jesus, não. Esse aqui é o anticristo. Certo? Então diga assim, o cavaleiro do cavalo branco, do capítulo 6 do Apocalipse, é o anticristo. Tem nada a ver. Diga assim, não tem nada a ver com o meu mestre, que é o cavaleiro do Apocalipse, capítulo 19. Isso aí. Então, esse aqui é o anticristo, meus queridos. Agora, pastor, você fala assim, pastor, por que ele é o anticristo? Rápido. Por que, irmão? Olha só. Ele vem montado num cavalo branco porque ele é uma falsa paz. Branco não é um símbolo da paz, mas ele vem. Jesus, ele não vem com arco. Jesus vem com uma espada afiada na sua boca. Jesus não vem com uma coroa, ele vem com diademas, muitas. Compreende? Por que fala de muitos diademas, de muitas conquistas? Isso aqui ainda saiu para vencer. Isso aqui não é vencedor. Está escrito aí no texto, não está? Olha, está aqui, ó. Ele diz aqui, ó. Ele saiu com uma coroa vitorioso e para vencer ainda. Jesus ele não saiu para vencer. Jesus é vencedor. Jesus já venceu. Compreende? Então, ele vai tentar conquistar. Agora, rápido aqui, ó, observe.
Por que o arco? Esse aqui é o primeiro, é a primeira parte, os 3 anos e meio da grande tribulação. Por isso que ele vem vestido com o arco, coroa, ele vem para reinar. E o arco, ele vai alcançar o seu reino. Fala de distância, o arco aqui fala de alcance, certo? Então ele vai procurar alcançar o seu reino, atirar e alcançar todos, e ele vai conquistar isso, ele vai alcançar todas as nações da terra com o seu reino. Ele vai propor paz. Por isso que o apóstolo Paulo, quando você lê 2 Tessalonicenses capítulo 2, você vai ler lá no contexto da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, dizendo assim: quando vocês ouvirem de paz, haverá o quê? Já leram isso aí, não? Quando vocês ouvirem de paz, haverá repentina destruição, ou tribulação. Ele está falando disso aqui, é o contexto que ele está citando lá do homem do pecado, o inimigo. Paulo está falando disso, ele está dando uma visão da escatologia, do que vem. Então, ele vai vir, essa aqui é a primeira parte da grande tribulação. Ele vem com o cavalo branco para reinar com arco, e por isso que ele vem com engano. Agora prossegue a profecia, olha só, versículo de número 3. Oi? A sua Bíblia, né? Por favor, irmão Reinaldo, dá para o irmão. Olha a tradução do irmão Reinaldo, por gentileza, irmão Reinaldo. Segundo, olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro segurava um arco e recebeu uma coroa. E ele cavalgou como um conquistador para conquistar. Cavalgou como? Ele não é o conquistador, certo? Então, como? Então, esta aqui é a primeira parte da grande tribulação. O cavaleiro, o cavalo branco aqui, ele está referindo-se aos primeiros 3 anos e meio, certo? Que ele vai fazer um acordo com quem ficar aqui. Aí nós temos, na sequência, o versículo 3: e havendo aberto o segundo o quê? Selo, ouvi uma voz do animal dizendo: vem ver. E saiu outro cavalo vermelho. Ó, cavalo vermelho. Qual é os detalhes do cavalo vermelho? Qual que é o detalhe? Olha lá. O que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse o que mesmo? A paz da terra, e que matasse uns aos outros, e foi dado uma grande espada. Vai pensando aqui comigo, vai a informação que a Bíblia está dando. Então ela está dando a abertura, e já vou mostrando para os irmãos daqui a pouco. Então a abertura do selo é dessa sequência, então já vou mostrando para os irmãos. Agora preste atenção aqui, ó, no detalhe. Foi dada uma espada para tirar essa espada da terra. A cor do cavalo, que cor que é o cavalo? Cor de sangue. Notou que o primeiro cavalo é branco? Até nos cavalos as cores mudam. Podia ser tudo cavalo branco, mas está ao contexto do texto. Foi dada uma espada para tirar a paz da terra, certo? E que matasse uns aos outros. Então é guerra. Ele vem montado num cavalo vermelho. E quem é o cavaleiro? Continua sendo o anti. Sabe por quê? Porque ele vai fazer isso. Por quê? Daqui a pouco eu explico. Vamos ver o outro cavalo. Versículo seguinte, o terceiro selo. E havendo aberto o terceiro selo, olhei, e eis um cavalo preto. Mudou o cavalo agora, a cor do cavalo. E o cavaleiro é o mesmo. Agora olha o detalhe do cavaleiro. E o que ele estava sentado, e o que estava sentado sobre ele, tinha o que na mão? Balança na mão. E ouvi uma voz que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifique o azeite e o vinho. Apocalipse capítulo 6, versículo 5. Então o que ele está falando? Irmão, o que vem depois de uma guerra? Está certo ou não? O que vem depois de uma guerra? Desgraça, epidemias. Aí, o anticristo, depois dessa fome, já vou dar detalhes um pouquinho mais detalhado. Depois de uma fome, o que vai acontecer? A comida vai ser diminuída, racionada. O que vai acontecer? O anticristo vai pegar a balancinha
e vai estar tudo na mão dele, sim ou não? Agora, quem quiser comprar, vai ter que receber o famoso sinalzinho da 666, porque a Bíblia diz: sem esse sinal você não compra e não. Está começando a assimilar agora? Olha o cavalo preto. Por isso que ele vem com a balança na mão. Quer dizer, é tudo sobre medida agora. É quilinho por quilinho. Não pense que você vai comer assim, sentar aí e enche o burro, ficou e comete até o pecado da gula. Vai ser assim não. Verdade. Vamos ver aqui o último cavalo. Na ordem. Depois o cordeiro abriu o quarto selo. Olhei e vi um cavalo o quê? Amarelo. Olha o detalhe do cavalo amarelo agora. O seu cavaleiro se chama o quê? Irmão, o que vem depois de uma guerra? Fome. E depois de fome vem o quê? Morte. Por isso que vem o cavaleiro aqui, ó. Seguida, vem o cavaleiro, morte. O mundo dos mortos o seguia. Está no texto aí, ó. Versículo 7 diz assim: o mundo dos mortos o seguia, que é o Hades. Esses receberam poder sobre a quarta parte da terra para matar por meio de guerras, fomes, doenças e animais selvagens. Ó, o que ele recebeu o poder para fazer o quê? Para matar por meio de guerras, de fome e de doenças. Essas doenças que existem no mundo aí hoje, irmão, não vai chegar nem nos pés. Não vai ter médico que possa curar enfermidade naqueles dias. Certo? Se vocês acham que os hospitais estão ruins hoje, vocês vão ver naquele dia. Certo? Vamos para frente aqui. Então, vem vindo com a morte. Certo? Cavalão amarelo. Está doido para pôr gente na garupa dele. Agora, para nós fazermos um sucinto resumo aqui, então presta atenção aqui agora. Ó. Nós estamos falando da grande tribulação. Então eu mostrei para vocês que aqui é o arrebatamento. Quando o arrebatamento aconteceu, então entra o período da primeira fase da grande tribulação, que é os 3 anos e meio, que é o anticristo. Ele resume, faz a paz, conserta tudo, todo mundo se curva a ele. Quando chega no meio da semana, que o alvo dele é o judeu, porque eles querem conquistar os judeus. Quando ele conquista os judeus, na metade das 6 anos, quando tiver tudo na mão dele, quem sabe o que ele vai fazer? Ele vai pegar animal impuro para os judeus e vai oferecer lá no templo, no altar do templo. Quando os judeus veem aquilo, porque ele vai se assentar no templo como Deus, diz lá o Paulo, diz isso lá em Tessalonicenses. E ele vai oferecer sacrifícios de animais impuros, que é uma abominação para os judeus. Quando os judeus veem isso, o que vai acontecer? Os judeus vão reclamar, vão dizer assim: ó, mas que negócio é esse aí? Eu digo: não, é assim que vai ser feito. Aí os judeus vão acordar, aí os judeus vão perceber que aquele homem, o anticristo, não é o Cristo que eles esperavam, é um farso. Aí, quando diz a Bíblia lá na profecia que ele vai quebrar o concerto, aí Israel vai se ausentar. Israel não vai aceitar. É aí que vai começar exatamente o período que Jesus disse, a grande tribulação propriamente dita. É nos últimos 3 anos e meio. Esses últimos 3 anos e meio será tão cruel, mas tão cruel, que Jesus dizia: se aqueles dias não fossem abreviados, até os escolhidos, os judeus, os israelitas, não se salvariam. Certo? Então, meus queridos, o que vai acontecer? Na quebra do concerto, aí vem então o cavalo vermelho, que aí começa o cavalo vermelho, só vai aparecer nos 3 últimos anos, porque aqui nos primeiros 3 anos e meio não pode haver guerra, que é a vez do cavalo branco. Então não pode ter guerra nos 3 primeiros anos, é período de paz. Então o cavalo vermelho só vai ter ação nos 3 últimos anos e meio. Está me entendendo ou não? Quem está me entendendo, diga amém. Amém.
Quem não estiver entendendo, diga misericórdia. Está entendendo? Então, quando quebrar, aí começar a guerra. Vindo guerra, vai haver uma matança terrível. Depois da guerra, o que vai ver? Na sequência vem um cavalo preto, que é fome. É aqui, irmão, nesse momento, quando chegar a fome. Agora eu vou dar uns detalhes a mais, só para os irmãos entenderem aqui. Você vai chegar aqui, por exemplo, no supermercado Guarani, vai lá comprar. Eu costumo dizer assim, para ilustrar, que o valor de todas as compras vai custar apenas um valor: 666. Porque a Bíblia diz que quem não tiver esse número não compra e não vende. Então, se você porventura ficar aqui no período da grande tribulação, e se você quiser ser salvo, que vai haver possibilidade de salvação, vai haver possibilidade. Então, se você quiser ser salvo, você agora vai ter que pagar com o seu próprio corpo, com o seu sacrifício. O sacrifício de Cristo não terá mais nenhum valor para a igreja, ou seja, para quem ficar aqui. Então, ou seja, você quer ser salvo? Quero. Então, para você ser salvo, você não pode receber o sinal da besta, o número 666. Se você chegar lá, por exemplo, num supermercado, em qualquer lugar, e diz: vou comprar aqui, aí compra. Aí chega lá no caixa, vai pagar assim, aí ele vai passar a compra. Um exemplo citando. Aí quanto que deu? Não. Isso aí que você vai levar? É. Passa aí a sua mãozinha direita aí, no sensorzinho aí. Passou 666, pareceu uma coisinha? Então você pode levar, você é um dos nossos. Se não está na mão, aqui na testinha. Não é isso que a Bíblia diz? 666, ou na testa ou na mão direita. Irmão, e esse palco e esse sistema já está totalmente montado. Vocês que têm televisão e acompanham a mídia, vocês sabem disso. Eu pergunto, a Bíblia está se cumprindo ou não? Nós estamos indo para o desfecho final da história, irmão. A profecia está se cumprindo literalmente a cada dia. Então não brinque de ser crente. O arrebatamento está para acontecer a qualquer momento. E se Jesus vier verificar, você vai conhecer esse homem aí. E se você quiser ser salvo, você não pode receber o sinal dele. E se você receber o sinal da besta, acabou para você. Tchau. Aí você vai encontrar Jesus lá no juízo final do trono branco, que nós vamos falar na quarta-feira que vem, se Deus quiser me permitir. Então, já está a minha hora de estar encerrando. Então vai vir um cavalo preto. Você não compra nem vende. Aí eu vou dizer para vocês, eu sei que não vai dar tempo de concluir agora, mas na quarta-feira que vem eu vou dar uma palhinha sobre isso, porque não acabou não. Eu quero mostrar um negócio para vocês aqui. Pelo menos hoje vocês vão dormir em paz, mas na outra quarta-feira vocês não vão dormir. De quarta-feira para quinta-feira da semana que vem vocês não vão dormir, porque eu vou mostrar para vocês o que vai acontecer aqui. Depois do cavalo preto vem o cavalo amarelo, que é a morte. Agora a morte aqui, irmão, vocês pensam, vou mostrar para os irmãos ainda, vocês pensam que a morte vai ser uma coisa simples assim? Vai não. A Bíblia diz que os dias da grande tribulação vai ser tão terrível, mas tão terrível, que os homens vão desejar a morte, mas a morte não vai ter efeito na sua vida naquele dia. A Bíblia diz que a morte vai ser tirada da terra por um período da grande tribulação. Os homens vão querer morrer, mas não vão poder morrer, não. Já imagina? Eu pergunto para você, quem quer morrer aqui hoje? Levanta a mão aí. Quem quiser morrer, levanta a mão, já faça uma oração de Jesus, recebe teu servo no paraíso. Quem quer morrer? Ninguém? Vocês estão vendo? Ninguém quer morrer. Até mesmo o crente, mas eu digo, vocês vão para o céu lá. Garanto, se você morrer agora, você vai para o céu. Quem quer ir? Olha, já levantou as mãozinhas aí. Então fica a mão levantada aí que eu vou orar agora. Você vai descontrair um pouquinho. Senhor é bom.
morrer, mesmo que vá para o céu, mesmo que você vai para o céu, eu vou provar que você não quer ir para o céu, mesmo que quer ir, mas você não quer ir agora, é só você ficar doente, o médico dizer assim, ó, tem um problema aí, está desenganado. Já um bilhetinho aqui, né? Pastor, olha por mim, para Jesus me curar, porque ele não quer morrer. É verdade ou não é? Não quer. Mas você vai para o céu, mas não tem problema não. O pastor Serafim um dia orou com uma irmã, uma senhorinha bem velhinha. Senhor, já viu que ela estava bem debilitadinha, Senhor. Ele não disse assim, leva ela, né? Mas na oração assim, né? Disse assim, Senhor, dá graça à tua serva, né? Dá graça para a tua serva, quer dizer, Senhor, despede os teus filhos em paz, né? Uma velhinha, ela estava doentinha, mas estava bem consciente. Para que terminou a oração, ele disse, pastor, se o senhor viu o senhor orando, o senhor orou para Jesus levar eu, pode tesorar, porque eu não quero ir não. Pode tesourar aí. Na verdade, ninguém quer morrer. Correto? Agora você imagine, o negócio vai ser tão cruel naquele dia que o homem vai querer morrer, mas não vai. Imagine como vai ser a dor, a aflição. Então, acontecendo isso, certo? Vai ter aqui a trindade da agonia, que é a grande tribulação. Então o cavalo branco aqui, irmão, vou encerrar aqui, resumindo aqui nos cavalos, na semana que vem eu continuo. Então o cavalo branco aqui significa falsa paz. Ele conseguirá implantar esta paz falsa, resolvendo o problema do arrebatamento, resolvendo o problema sociopolítico. Por que eu disse aqui resolvendo o problema do arrebatamento? Porque eu disse aqui para vocês, quando Jesus tirar a igreja, vai desfalcar muita coisa. Então ele vai resolver esse problema em partes, certo? Então é uma falsa paz. O cavalo vermelho significa guerra, início da segunda etapa da grande tribulação. O cavalo, no resumo aqui amarelo, preto, significa dificuldade e fome, certo? Significa controle, balança aqui, né? Faltou o pezinho aqui, balança, significa controle. Começa a escassez de alimento. É só o começo da escassez de alimentos aqui. Porque vai faltar muito mais alimento que a Bíblia vai mostrar. E eu vou falar para vocês. Certo? Quais são os recursos que os homens, segundo a escatologia, vão querer arrumar para adquirir? Aqueles, por exemplo, que possivelmente não vão ficar com o sinal da besta, quais os recursos que eles vão querer usar para buscar alimento, mas não vão alcançar? Eu vou mostrar para vocês, a profecia está mostrando isso, certo? Aí, então, isso aqui é só o início da escassez de alimento. E por fim, o cavalo amarelo, certo? Significa doença e morte. Então, na semana que vem, eu vou mostrar para vocês o que vai acontecer depois dos cavalos. Tem mais ainda, pastor? Depois dos cavalos tem mais coisa ainda. Isso aqui é só a introdução da grande tribulação, os cavalos. Depois dos cavalos, vem aí 7 trombetas e depois vem das 7 taças. E nós vamos ver o que está dentro dessas taças e o que significa cada trombeta dessa. Dá para ficar aqui ou não? Dá para ficar ou não? Não. Que Deus abençoe por hoje. Na semana que vem eu vou tentar concluir essa parte da grande tribulação e encerrar com o juízo final. Muito obrigado pela atenção de vocês. Desculpa-me se não pude trazer outras informações mais detalhadas, mas é um assunto muito vasto, cheio de detalhes para estudar em suas minúcias, né? E isso aqui, como disse, repito, sempre estou enfatizando isso. Isso aqui é só um sumário, é uma visão panorâmica da grande tribulação. Amém? Obrigado, pastor Reis. Abre